Paz do Senhor a todos vocês, meus alunos abençoados. Estamos retornando às nossas aulas, como nós estamos seguindo o cronograma. Estive enfermo por alguns dias, tratamento, antibiótico, estamos nos recuperando, para a glória de Deus. E é um prazer mais uma vez estar com vocês, tratando desse assunto tão importante que é a reumatologia. Nós vamos estar tratando de uma forma bem sistemática, de uma forma bíblica, para que nós possamos aí entender o conceito de reumatologia. Primeiro, nós devemos entender que reumatologia é a doutrina do pecado. Caneta, papel nas suas mãos, como costume, anote das dúvidas que vocês tiverem, os alunos da sala privada, do grupo privado, me manda suas dúvidas no privado, tirem suas dúvidas e vamos aí aprendendo concernente à palavra do Senhor, tá? Tenho certeza que Deus terá algo novo aí para o seu coração. Então, a reumatologia, né? Toda vez que nós pegamos logia, é estudo, tratado, doutrina, Hamartia significa pecado. Então, quando eu falo sobre reumatologia, podemos colocar o estudo sobre o pecado, mas eu gosto mais de falar doutrina sobre o pecado. Então, a reumatologia é a doutrina sobre o pecado. O que é que nós devemos ter em mente primária, né? Que a reumatologia faz parte da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é a organização das doutrinas teológicas para que nós possamos compreender. Essa sistematização vai surgir com o propósito de combater as falsas heresias. Então, vai surgir os apologetas que vão criar aí a teologia sistemática para sistematizar, organizar a base da nossa fé. Aí surge a teologia, o estudo sobre Deus, bibliologia, o estudo sobre a Bíblia, genealogia, antropologia e reumatologia faz parte dentro desse pensamento doutrinário sobre o pecado, a origem do pecado, consequência do pecado. Tudo isso é tratado dentro da reumatologia. Então, como nós já estamos dizendo, nós somos exploradores, né? Estamos para pesquisar. Então, qualquer dúvida que você tiver, manda lá no grupo. Então, nós vamos aprender agora a definir biblicamente o que é pecado, entender a origem do pecado e etc. Por quê? O que seria em si o pecado? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo aí uma teologia liberal em muitas igrejas que eram sérias, que se aderiram, se adaptaram à teologia liberal, que fala que nada mais é pecado, né? Se Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, o ser humano na igreja já não peca mais. Já não temos mais a consequência do pecado sobre nós. Sim, Jesus realmente levou sobre si todos os nossos pecados. Eu gosto de uma ilustração, até vi um professor falando, que seria semelhante assim, se Deus levou o nosso pecado, nós poderíamos pecar, seria como uma pessoa que tinha um câncer, que fumou a vida toda e adquiriu um câncer na caminhada, e não tinha como pagar o tratamento do câncer. E ele foi ao seu pai foi lá, pagou todo o tratamento, ele foi curado, e depois de ser curado, ele chegou para o seu pai e falou: pai, muito obrigado por ter pagado todo o meu tratamento, ter pago todo o meu tratamento, porque agora eu posso voltar a fumar novamente. Se ele fumar novamente, o que vai acontecer? Novamente o câncer vai se instalar novamente no seu corpo e ele vai morrer. É a mesma atitude de um cristão. Jesus pagou o preço, né? Levou sobre si o nosso pecado, não é porque ele levou sobre si o nosso pecado que nós precisamos aí voltar à prática do pecado. Então, se nós voltarmos à prática, certamente nós morreremos, né? Então, nós vamos tratar afinco a doutrina de reumatologia. Então, nós vamos entender que a reumatologia é o estudo sobre o pecado. A palavra hamartia, né? Vou colocar até de outra cor aqui para facilitar. Hamartia que vem com essa ideia
de hamartiologia, que significa aqui errar o alvo. Errar o alvo. Então, o que é hamartiologia? Hamartia é a ideia de errar o alvo. A igreja, ela está andando em direção a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. E quando nós pecamos, deixa eu colocar aqui Jesus, né? Fica mais fácil. Jesus é o nosso alvo. Então, quando nós estamos caminhando e nós pecamos, nós erramos o alvo, que é Jesus. Então, Jesus é o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Então, nós estamos em direção ao caminho. É por isso que é conversão quando você aceita Jesus. Para aí, quem fez a autoescola, você vai se lembrar muito bem do que eu vou dizer. Quando você estava em direção na autoescola com o seu instrutor falava assim, conversão à direita, e você tinha de dar seta, virar o carro para a direita, porque você mudou o curso, o percurso. O ser humano, antes de aceitar Cristo, ele está em direção ao inferno. O alvo é o inferno. Quando você se converte, agora você vai em direção a Cristo. O seu alvo é Cristo. Você se converteu, mudou a direção. Então, todas as vezes que eu peco, eu erro o alvo, que é Cristo. É por isso que nós devemos entender. Spurgeon diz o seguinte, se o nosso alvo é Cristo, algumas pessoas dizem assim, eu saí da igreja por causa do homem, por causa do líder, por causa do pastor, mas quem saiu da igreja por causa do homem, nunca esteve lá por causa de Cristo. Porque o nosso alvo não é a nossa liderança, o nosso alvo não é nossos pastores, o nosso alvo é Jesus, ok? Então, tendo já esse entendimento que hamartiologia é a doutrina sobre o pecado, hamartia, errar o alvo, nós já vamos ver que essa doutrina faz parte aí de toda a nossa Bíblia, ok? Mas vamos lá. Eu vou apagar aqui, pelo menos esse... Não, vou escrever, continuar escrevendo um pouquinho. Por exemplo, o que algumas visões vão dizer sobre o pecado? Por exemplo, o ateísmo. Vou colocar aqui. O ateísmo, né, o ateu, toda vez que você vê o anão, né, Theo, Deus, o ateu diz não Deus, não é a existência de Deus. Então, se não existe Deus, deixa eu colocar aqui, não Deus. Se não existe Deus, isso aqui é muito interessante, logo não existe pecado. Então nós podemos viver a nossa vida dos nossos bel prazer, da forma que queremos, porque não existe Deus, então logo não existe uma consciência de pecado. Eu vi até um podcast esses dias para trás, um ateu conversando com um cristão, e o cristão perguntou a ele, roubar é errado? Ele disse é. Adulterar é errado? Ele disse é. Assassinar alguém é errado? Ele disse é. Ele falou assim para o ateu, o único lugar que descreve isso tudo como errado é dentro da Bíblia Sagrada. Então, na verdade, a Bíblia mostra a realidade de Deus, mesmo que os ateus não queiram enxergá-la. Mas se não existe Deus, também não existiria pecado. Então, a ideia de pecado surge aqui na pessoa bendita de Deus. Também nós poderíamos falar sobre determinismo, né? Determinismo. Deixa eu colocar aqui também do lado. Determinismo. O determinismo. O determinismo diz que tudo é impulso, né? Impulso interno. Tudo é impulso interno. O que é interessante? Ele está dizendo, tudo isso é do impulso do ser humano. O ser humano, ele faz isso por causa dos impulsos. Não é pecado, é os impulsos do ser humano. Também surge na mentalidade do hedonismo. O que é o hedonismo, né? Vamos lá, deixa eu escrever aqui também, para nós, talvez você queira anotar aí. Hedonismo. Hedonismo. O hedonismo vai dizer que tudo é prazer. Vamos lá.
tudo é prazer. Se tudo é prazer, errar é humano nesse pensamento. Então, se errar é humano, pecar não faz parte do ser humano, porque gera prazer. E se gera prazer, não é pecado. Tá? E esse pensamento, o hedonismo, né, que o do prazer, que nós temos que ter prazer a qualquer custo, também está englobado hoje em muitas igrejas. Se é prazer, se você tem prazer naquilo, logo aquilo não é pecado. Então o hedonismo ele defende essa linha, esse pensamento que errar é humano e se gera prazer, logo já não é pecado, né? Então vamos ver também a teoria da evolução, né? Darwin, teoria da evolução. A teoria da evolução vai dizer que o nosso pecado é uma herança animalística, por causa de um ancestral primata, né? O parente deles é diferente do nosso, né? Nós herdamos essa genética animalística dos primeiros primatas, e isso vem gerando ainda esse desejo animal dentro do coração do homem. Então logo isso aí já faz parte da natureza herdada do primeiro primata aí, que o parente deles era diferente do nosso, né? Então nós vamos ver também que existe a teoria dos gnósticos. Você sempre vai encontrar professores falando sobre o gnosticismo, tá? Deixa eu só escrever aqui. Gnósticos. Os gnósticos. Os gnósticos, o termo gnóstico vem de gnosis, conhecimento. Os gnósticos, por exemplo, no livro de Apocalipse, você vai encontrar muito nas 7 igrejas da Ásia Menor. O gnosticismo, que era o conhecimento, mas não era um conhecimento saudável, era um conhecimento esotérico, né? Era semelhante ao secretismo. Eles traziam todo o conhecimento da astrologia, conhecimento do espiritismo, conhecimento de todas as áreas, e quem não tivesse esse conhecimento da mentalidade dos gnósticos, esses não poderiam ser salvos. Então o conhecimento os salvaria. Não conhecimento pleno das escrituras, mas um conhecimento esotérico, um conhecimento dentro de um secretismo religioso. Dentro desse pensamento do gnosticismo, o ser humano tem 2 princípios eternos, o bem e o mal. Se o ser humano nasce em um ambiente que ele só aprendeu o mal, e se ele pratica o pecado, logo ele não está pecando, porque ele só aprendeu aquilo. Então não há um julgamento sobre ele. Da mesma forma, se praticar o bem. Então, os gnósticos trazem esses pensamentos heréticos, né? E deixa eu apagar aqui para nós tratarmos sobre alguns pensamentos. Lembrando, você é um explorador, você tem depois fazer a sua pesquisa aí no seu particular. Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E vocês depois vão mandando aí. Nós vamos aprender agora o que diz alguns teólogos sobre a origem em si do pecado. Por exemplo, vamos falar agora sobre Irineu. Irineu ele vai dizer que a transgressão de Adão, a alma já nasce pecador. Deixa eu escrever que é melhor. Da transgressão de Adão, a transgressão de Adão toda alma nasce pecadora. Então, através de Adão, sua alma, na visão de Irineu, por causa da transgressão de Adão, todo ser humano, a alma já nasce pecadora. Então, a primeira coisa nós devemos ver dentro do pensamento de Irineu. Tá? Toda alma já nasce pecadora. Nós vamos ver também um teólogo famoso, né? Santo Agostinho.
Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele diz que em Adão, todos somos culpados, somos todos culpados. Somos todos culpados. Então nós vamos ver que em Adão nós somos todos culpados, ao ponto que ele vai trazer uma área bem polêmica, ainda mais para nós arminianos. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem origem pecaminosa. Eu comungo um pouco da visão de Agostinho sobre o livre-arbítrio. O que eu vejo sobre o livre-arbítrio? Por exemplo, em Adão nós somos todos culpados. Eu acredito que o ser humano tem livre-arbítrio, tá? Sei que existe a ideia da soberania de Deus, biblicamente Deus é soberano, mas o livre-arbítrio do ser humano, o cristão em si, melhor dizendo, ele não tem o livre-arbítrio. O cristão salvo não tem o livre-arbítrio. Quando nós somos chamados de servos, está falando de escravo. O escravo não tem liberdade. Então, quando nós somos servos, então nós não temos a nossa liberdade plena. Nós somos servos de Cristo. Qual é o momento que o cristão usa o livre-arbítrio? Para pecar. Por exemplo, o decreto de Deus e a soberania de Deus em Jonas diz assim: Jonas, vai à grande cidade de Nínive. Quando Jonas usa o livre-arbítrio, ele usa para fugir. Ele usa para pecar. Então, o cristão salvo, o livre-arbítrio dele ele se perde. Ele não faz a sua vontade mais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o livre-arbítrio para o cristão já é tirado. Então, mas vamos lá. Mas a partir do momento que nós pecamos, Adão, né? A frase do pai de memória do Dr. Billy Graham vai dizer assim: nós não estávamos lá no Éden e herdamos a culpa. Aí ele vai dizer, mas nós também não estávamos lá no Calvário e herdamos a graça. Ou seja, o único meio do ser humano se salvar é por meio da graça. Sem a graça, que é o favor imerecido, nós não podemos alcançar a salvação. Existe outro teólogo, né? Eu falo que esse aqui é o mais polêmico entre todos eles, um herege, que é chamado aí de Pelágio. Pelágio, aí vai surgir os pelagianos, os seguidores de Pelágio. Pelágio, ele era um teólogo que ele vai trazer algumas heresias, né? Igual muitos teólogos, como Santo Agostinho, já contradizia essas ideias. O próprio Armínio, o próprio Calvino vai contra as ideias de Pelágio. Por exemplo, Pelágio vai dizer que o homem é possível viver sem pecar. Então, viver sem pecar é possível, ou viver sem pecado é possível. O único ser humano que conseguiu viver sem pecar na sua plenitude completa foi o próprio Cristo. Então Pelágio ele vai dizer que é possível viver sem pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Pelágio diz isso. Ele vai apontar muito mais ainda, dizendo que o homem ele é feito à imagem de Deus. Se ele é feito à imagem de Deus, ele pode viver uma vida sem pecado. O homem é tão livre que ele pode escolher o bem e o mal. Lembrando que o homem ele é livre, com livre-arbítrio, mas ele não é livre na sua totalidade, ok? Então, a ideia de Pelágio, dentro dessa visão, por exemplo, ele diz que não existe um pecado original. O ser humano, ele só vai replicar aquilo que ele está presenciando. Então não existe o pecado original. Então ele desconstrói a base doutrinária que o apóstolo Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte
porque todos pecaram. Então, essa ideia já é contraditória, né? Vamos lá falar do nosso Jacob Armínio. Jacob Armínio. Jacob Armínio, para nós que somos arminianos, Jacob Armínio vai dizer, nós herdamos a corrupção do pecado, herdamos por causa de Adão. Sem a graça de Deus não obedecemos o mandamento. Ou seja, entre linhas, tudo aponta para a graça. Se não existisse a graça, nós estávamos todos condenados à morte eterna. É uma frase, eu não sei quem é o autor, mas essa frase é interessante. Que antes de Deus na eternidade bradar, haja luz, Deus já gritou lá do Calvário, haja cruz. Lá da eternidade, haja cruz. Por que haja cruz? Deus, pela sua presciência, viu a criação de Adão, a queda de Adão, mas antes de criá-los, Deus já tinha preparado desde a eternidade a cruz. Por isso que Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a solução para o homem, que é a graça que nos alcançou através do sacrifício de Cristo. Ok? Mas vamos lá. Então, já entendendo essas visões aqui, nós vamos tratar aí 4 formas de entender o pecado. Ok? Alguma dúvida aí, depois vocês anotem, me mandem lá no privado. Ok? Você que quer se inscrever, aí toda semana vou postar um vídeo novo. Quiser fazer parte do nosso grupo seleto, tá? Eu vou deixar aí nas descrições do vídeo o meu contato. Você me chama no WhatsApp, tá? No término de cada aula vai ter uma provinha, ou uma prova. Quando você fala assim, professor, estou pronto para fazer a prova. Vou mandar para você o certificado também digital, para você imprimir na sua casa, colocar aí bonito para você, tá bom? Vai ser uma benção, tá? Então vamos lá. 4 formas de entender o pecado. Entender o pecado. Deixa eu colocar aqui do lado de cá. Quatro formas de entender o pecado. Deixa eu colocar aqui uma linha aqui no meio. Nós vamos trazer 4 palavras, tanto no hebraico como no grego. Deixa eu colocar aqui do lado de cá. Hebraico. E o grego. Hebraico e grego. Então nós vamos entender o que significa pecado, tanto no grego como no hebraico. Lembrando que a maioria do Antigo Testamento é escrito no hebraico e no aramaico. E o Novo Testamento já é no grego koiné. Então nós vamos entender primeiro o significado da palavra pecado no hebraico. Vamos lá. Traz a ideia de ratá. Tá. Ratá. Ratá traz a ideia, como já nós falamos primariamente de hamartia, traz a ideia de errar o alvo. De errar o alvo. Errar o alvo. Então, ratá traz a ideia de errar o alvo, aquilo que eu falei, o cristão indo em direção a Cristo, e no percurso desviou-se do alvo, desviou do caminho, então logo ele errou o alvo. A palavra grega, né, como nós já aprendemos, é hamartia.
Hamartia. Hamartia, que é praticamente o mesmo sentido, né? Desvio de rumo. Vamos lá, deixa eu colocar na frente aqui, nesse que dá para me colocar tranquilo. Desvio de rumo. Que quase o mesmo sentido de errar o alvo, desvio de rumo. Você está em direção, você vai desviar do rumo, do alvo que você está percorrendo. Logo você pecou, fez uma hamartia, pecou, desviou do caminho, da direção. A segunda palavra, alguns aqui vão começar a se assustar. Aí eu lembro quando eu lecionei a primeira vez, alguém até falou sobre isso, é Avon. É Avon mesmo, a marca da maquiagem, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com a maquiagem em si. Mas o nome significa, vamos lá, perversidade, tá? Perversidade. Perversidade ou depravação. Depravação. Então isso aí é bom, ó. Perversidade ou depravação. Isso traz a ideia aí de Avon. Então toda vez que eu peco, né, eu erro o alvo, eu pratico a perversidade e eu cometo a depravação, tá? Eu sou um depravado. No grego, posso colocar aqui adikia. Adikia, tá? Adikia. Adikia, que traz a ideia de falta de integridade, falta de integridade, sair do caminho original, então falta de integridade. Olha só que interessante, toda vez que o homem peca, ele erra o alvo, ele sai do caminho, ele comete perversidade e falta no homem integridade. Então é isso que nós devemos já estar em mente aí das palavras do hebraico, tanto do grego. A terceira palavra no hebraico é pechar. Pechar. Que traz ideia de rebelião. Leão. Ou crime. Ou crime. Olha só, então, toda vez que o homem peca, ele é o alvo, no hebraico, comete perversidade ou depravação, ele é um rebelde, ele comete rebelião ou crime. Lembra que o pecado de Lúcifer foi se rebelar. Então, rebelião ou crime, né? No grego, como nós aprendemos, é esse caminho aí. Então, aí vem também, no grego, parabases. 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 Que quase é o mesmo significado desse aqui, revolta. Revolta, insubordinação. E olha só, então, toda vez que o homem peca, ele desvia do caminho, falta integridade e ele se revolta, né? Ele se rebela, entra praticamente no mesmo sentido aqui do grego e do hebraico. A quarta palavra, que é haverá, que traz a ideia de ofensa, ofensa moral, ofensa moral. Então toda vez que o homem peca, ele erra o alvo, ele comete perversidade, ele se rebelia e ele comete ofensa moral. Isso é no hebraico. No grego é parapitomai, ou parapitoma.
Paraptoma. Paraptoma, que traz a ideia também de uma transgressão moral. Uma transgressão moral. Transgressão moral. Isso aí. Então, essas são as 4 palavras no grego que traz a ideia de pecado. Então, essa é a nossa aula. Daqui a pouco eu vou já me postar uma nova aula para vocês. Nós já aprendemos aí como entender sobre o pecado, a origem do pecado, da palavra pecado. Como entender. Na próxima aula nós vamos tratar aí sobre a origem do pecado original, tá bom? Já prepara o coração, caneta e papel na mão, e Deus vos abençoe em Cristo Jesus.